Em 2023, o futebol brasileiro mudou para sempre. Alguns chamam o que aconteceu de o grande reinício. Após o título do Palmeiras em 2022, a CBF decidiu reiniciar o futebol, desfazendo todos os elencos do Brasil e distribuindo uma renda exatamente igual para cada equipe da Série A. Tudo que restou para os clubes foram as suas estruturas já existentes. Como será que o futebol brasileiro vai reagir a essa mudança? Então estamos aqui no nosso queridíssimo Brasileirão no início de 2023. Vejam, por exemplo, o elenco do Flamengo. Aqui o técnico é o Vitor Pereira ainda, porque o jogo não é atualizado nesse quesito, mas o capitão, nenhum nesse momento. O vice-capitão, nenhum. Por quê? Porque este é o time do Flamengo atualmente. Ninguém. No banco de reservas não tem ninguém também. Apenas esses caras aqui que eu não sei quem são na realidade. Deve ser algum jogador que tá emprestado ou que estão por empréstimo aí no Flamengo. E o atual campeão Palmeiras, como é que tá o elenco dele? Esse é o time de Abel Ferreira. Ninguém na zaga, ninguém no meio, ninguém no ataque. Todos os times receberam exatamente a mesma quantia de dinheiro para esse experimento. E todos eles têm o status de finança como seguro. Foram 100 milhões de reais no saldo do banco do clube, mais 100 milhões de reais para contratações de jogadores, mais 10 milhões de reais para folha salarial. Todo mundo começa do zero, com a mesma quantia de dinheiro. O que será que vai acontecer? Agora em janeiro, o que vai começar são os estaduais. E eu dei esse tempo para que as equipes possam negociar contratos com jogadores, porque tá todo mundo livre no mercado. Então vamos para nossa máquina do tempo para alguns meses, para o início do Campeonato Brasileiro, para a gente ver como os times vão se configurar. Nunca me pegaram na noite. Você pode ver as fotos que saíram, todas de dia. Então... Estamos em junho de 2023. O atual líder do Campeonato Brasileiro é o Santos. O Flamengo, por exemplo, que costumava ter o melhor elenco aí da América, né? 10º lugar, o Palmeiras em 13º, o Fogão, que lidera atualmente, está em 6º. Vamos ver o que aconteceu com esses times, como que estão os elencos. Primeiro, o nosso líder do Campeonato Brasileiro aqui, né? Esse é o time do Santos. O Tadeu está no gol do Santos, excelente contratação do Santos, né? Samuel Xavier, Lucas Oliveira, Fabrício Bruno tá aqui também, ó, na zaga do Santos. Vanderlan na esquerda, Felipe Augusto, o Gerson, rapaz, o Gerson não voltou pro Flamengo, foi pro Santos. Gustavo Sauer, Roger Guedes, saiu do Corinthians e foi pro Santos. Bruno Henrique no lado esquerdo aqui e Renato Kaiser na centroavância, cara. Isso aqui tá demais, esse trio de ataque, né? Roger Guedes, Bruno Henrique e Renato Kaiser. O Santos contratou bem, fez um time que tá bem legal. Vamos ver histórico de transferências do Santos aqui, ó. Gastou só 37 milhões de reais dos 100, né? O Corinthians aqui é vice-líder, apesar de estar com um jogo a mais do que o Atlético Paranaense. Vamos ver como que tá o elenco do Corinthians. Cara, olha o elenco do Corinthians. Santos no gol, Guga na lateral direita, Balbuena, Davi Luiz veio pra zaga do Coringão, Luan Cândido, Hugo Moura, André, Maicon continua aqui, a torcida corintiana com certeza não tá feliz sobre isso. O David, meu Deus, cara, graças a Deus ele saiu do São Paulo, velho. Foi para o Corinthians. Arthur na ponta direita. Caraca, tá da hora esse time até, mano. Gabigol de centroavante, cara. E o Corinthians não gastou R$1, viu? Do dinheiro que eu dei pro Corinthians, cara. Todas as transferências foram livres, né? Inclusive, esquema de aposta. Tinha que jogar onde, né? Eu não vou falar nada. Eu quero ver, tô curioso pra ver como que tá o elenco do Flamengo, né? Que costumava ser o melhor elenco aí da América, cara. Vamos ver como é que tá agora. No gol, um cara chamado Fabinho, não dá nem pra ver o gráfico dele. Eu acho que deve ser da base, então, sei lá, não tem gráfico, alguma coisa assim. Varela na lateral direita, ele que era do Dínamo de Moscou, então foi comprado, né? Nino faz dupla de zaga aqui com o Zé Marcos, o Nino que era do Fluminense, né? E o Zé Marcos era do Juventude. René na lateral esquerda, o René que tava no Inter. Aí no meio aqui tem Dudu, Caio Mazo e Natan. E outro Natan na ponta direita aqui. Que Natan que é esse aqui? Era do Santos. Luan na ponta esquerda. Cara, não é à toa que o Flamengo não tá muito bem não, viu? Na ponta esquerda o Luan. E o centroavante do Mengão é o Gilberto. Cara, o Flamengo
não foi muito bem não, cara. Se reforçou mal, viu, o Flamengo. Não é à toa que tá mal no campeonato, né? Tá mal, tá em 10º, mas enfim, era pra tá melhor. Vamos ver o Palmeiras como é que tá. Vamos ver o grande Abel Ferreira, se ele tem pacto mesmo com o elenco tendo que ser remontado, né? Goleiro Everson, ó, já foi melhor do que o Flamengo nessa parte aqui, né? Tinga, Felipe Melo voltou pro Verdão e Rodrigo Caio está na zaga do Torneiras. Marlon, Thiago Maia veio de volante aqui também. O Wellington, esse é o Wellington que era do São Paulo, estava no Fluminense antes, né? Everton Ribeiro e Hulk no ataque. Cara, é um time decente do Palmeiras. Everton Ribeiro e Hulk, o Everson bom goleiro. Era pra estar melhor, viu? E ó quem tá na reserva do Hulk direto aqui, ó. O nosso querido Tiquinho Soares, cara. Ele tá na reserva, então o Palmeiras tá bem servido até. O Palmeiras também não gastou nada, né? Gastou só 21 mil reais em quem? No Hernani Brocador, é isso mesmo. O Palmeiras foi buscar o Hernani Brocador lá no Brasiliense e pagou 21 mil reais. O que o desespero não faz, né, mano? É claro que eu tenho que ver o elenco do meu Tricas, né, mano? Em 14º lugar no campeonato. Vamos ver como é que tá esse time aqui, cara. Marcos Felipe no gol. Marcos Felipe que era do Fluminense, acho que ele é reserva, né? Rogério Léo Pereira do Flamengo veio para o São Paulo. Luiz Felipe, que era do Santos, né? Veio pro São Paulo aqui também. Meu Deus, o meu pesadelo, cara. Isso é um pesadelo meu. O Igor Gomes voltou pro São Paulo, cara. Na ponta direita, simplesmente. Davidson é o nome dele. Luciano Juba, que veio do Sport, o São Paulo foi buscar na Série B também. Germán Cano é o centroavante do tricolor, meu irmão. Você tem noção disso? O São Paulo gastou dinheiro, viu? Então foi mal gasto, porque não tá bem no campeonato. 67 milhões. Eu quero ver também o Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro, ele sempre ganha muito título no FM. Eu não sei o que é FM, acha que o Atlético Mineiro é uma máquina de ganhar título no Brasil, né? Vamos ver como é que tá o time. Hugo Souza, o nosso Neneca, está no gol do Atlético Mineiro. Ayrton Lucas, Francisquini, Igor e Fagner. Fagner não quis saber de voltar pro Corinthians, foi pro Atlético. Romero, meu Deus. Ah, tá, eu achei que era o outro Romero. Eu achei que era o Romero do Corinthians, mas acho que nem o Atlético Mineiro tão maluco quanto o Corinthians, né? Anderson Carvalho, Renato Augusto, ó. Tem uma ligação Atlético Mineiro-Corinthians aí, viu? Fagner, Renato Augusto. Aí tem aqui no lado esquerdo aqui o William Bigode. Tomara que ele não enfrente o Nottingham Forest, né? Nenhum momento. No ataque, simplesmente, a dupla Soares. Quem faz a dupla com ele? Pablo. É isso, cara. Essa dupla não tem como dar errado, meu irmão. Soares e Pablo. Colocou... É a receita do sucesso, cara. Soares e Pablo. A transação mais cara que teve nesse período aí, né? Nesse novo Brasileirão, foi o Paulinho, que saiu desse time aqui, ó, Xangai Port pro Bahia. Foram 29 milhões de reais que o Bahia pagou nele, né? Isso acho que não tá surtindo tanto efeito mesmo, porque o Bahia está onde aqui na tabela? Em 19º lugar. O segundo mais caro foi o Rogério, que o São Paulo contratou do Sassuolo. E depois teve o Danilo Pereira, que veio do Feyenoord para o Santos. Mas assim, essas são as principais contratações. Você vê que não tem nada muito absurdo, porque os times têm 100 milhões de reais de orçamento, né? Fora os 100 milhões que tá na conta bancária. Eles têm 100 milhões só para contratar. E a folha salarial também de 10 milhões, bem generosa, né? O Campeonato Paulista foi vencido pelo Palmeiras. Mesmo com o elenco em construção, o Palmeiras conseguiu ser campeão paulista na final contra o Guarani. Já o Campeonato Carioca foi vencido pelo Botafogo. A final foi contra o Fluminense. No Campeonato do Rio Grande do Sul, Juventude campeão pra cima do Grêmio nos pênaltis. E o Atlético Mineiro faturou o Campeonato Mineiro. Agora, eu tô curioso pra ver se o Fortaleza conseguiu ser campeão estadual, né, com o elenco sendo reconstruído, porque o Ceará ficou com o elenco intacto, que eu só mexi na Série A, né? Então vamos ver. Não, o Ceará foi campeão estadual pra cima do Fortaleza, mas foi 1-0 só, tá? Então quer dizer que não foi, meu Deus, uma dominância completa, não. Vou dar uma olhada nas estatísticas aqui agora. O artilheiro do Campeonato Brasileiro atualmente é o Pedro Raul, que tá jogando no Goiás. Ele tá com 7 gols, empatado com o Soares do Atlético Mineiro, também com 7 gols. O Danilo Pereira do Santos tá com 6, aí vem o Pedro que está no Atlético Paranaense
com 5 gols, empatado com Roger Guedes e Everton Cebolinha. Roger Guedes no Santos e o Cebolinha no Atlético Paranaense também. Depois a gente tem o Mateuzinho, que está no Fluminense com 4, empatado com o Eduardo Sacha, que não está mais no Bragantino, está no Grêmio. Os caras com mais assistência é o Thales Olex, que está no Goiás, o Ganso, que está no América Mineiro, e o Gabigol, que está no Corinthians, com 4 assistências cada um. Aí depois tem o Reinaldo, que foi para o América Mineiro, o Diego, que está no Coritiba, o Alan no Fluminense. Depois toda essa polêmica que tá tendo ele ido pro Flamengo, aqui ele foi pro Fluminense, né? Hugo Moura e Ademir, que estão aqui no Corinthians e no Fluminense, todos esses com 3 assistências. Mas esse melhor em campo tem 3 caras empatados: o Everton Ribeiro do Palmeiras, Roger Guedes e Iago Pikachu, que está no Flamengo. Todos eles foram eleitos 3 vezes o melhor em campo. E o Dudu saiu do Palmeiras, foi pro Internacional e tá liderando os passes decisivos com 29. O melhor goleiro até agora, digamos assim, né, que é com o número de gols sofridos, tá sendo o Gabriel, que tá no Botafogo, né? O Gabriel, que era do Curitiba, foi pro Botafogo e está intransponível, né? 8 jogos, sofreu só 3 gols. Depois vem o Everson do Palmeiras com 4 e o Cleiton, que tá no Palmeiras também, com 5, cara. Então eles estão revezando, acho, né? E o goleiro que ficou mais jogos sem sofrer gols também foi o Gabriel do Botafogo, com 6 partidas sem sofrer um golzinho sequer. Olha o Everton do Palmeiras, foi parar no Fluminense, velho. O Lucas Perry foi pro Goiás. O Goiás até que tá bem também, né? Fiquei curioso de ver o Cássio agora, né? Que eu não vi ele no Corinthians. Tá no Internacional o Cássio, cara. Será que ele é goleiro titular? Vamos ver. Cássio, goleiro titular do Internacional. Yuri Alberto voltou pra casa, né? Voltou pra casa pra formar uma dupla aqui com o Dudu. Agora me veio uma outra curiosidade aqui também, né? Eu quero ver o Campeonato Baiano, porque o Vitória tá na Série B e não teve time afetado também, assim como foi lá no Campeonato Cearense. Só antes, deve-se notar aqui que o técnico do Bahia é o Mascherano. Lembrando que o Mascherano já foi técnico de algum time aqui, eu não lembro se foi do Paysandu ou se foi do Remo. O Mascherano foi técnico de algum time, algum experimento que eu fiz aqui, ele foi uma lenda. E na Bahia, quem foi campeão foi o Bahia mesmo, cara. O Vitória não conseguiu superar o Bahia, mesmo com o time tendo que ser reconstruído do zero. E olha quem foi o artilheiro aqui, ó, Luciano, que tá no Bahia, viu? Ele fez 7 gols na competição. Cara, agora eu quero ver como é que tá o elenco do Bragantino, que tá aqui amargando a lanterna com 1 ponto só, cara. 1 empate, 9 derrotas, simplesmente nenhuma vitória em 10 jogos, cara. Vamos ver o que aconteceu com o Bragantino aqui. Quem que é o goleiro? Gideão. Cara, quem que é esse cara, mano? Quem é Gideão, velho? Sandro Perpétuo. Esse vai ficar por um bom tempo aí na lateral direita do Bragantino, viu? Zaga, Jefferson. Ah, eles começaram a puxar jogador do Red Bull Bragantino 2, cara. Ué, mas por quê? Não quiseram gastar o dinheirinho não, mano? Tem 100 milhões, cara. Fabinho, só jogador ruim, mano. Que é isso? Kaique, que estava no Ceará, foi buscar lá na Série B. Esquerdinha, pô, Esquerdinha tava no Retrô. Olha onde o Bragantino foi buscar jogador, mano. Pô, qual que é o pé preferido do Esquerdinha aqui? Se não for o esquerdo, eu vou ficar maluco nessa porra aqui, mano. Que isso? Deixa eu ver, pé preferido esquerdo. Ah, então tá bom. Ó, o centroavante é o Mateuzão, que era do Flamengo, né? Bom, mas assim, um elenco bem fraco mesmo, bem fraco, não sei o que aconteceu. O Bragantino não quis gastar o dinheiro, cara. Gastou 115 mil reais só com a contratação do Marco, que veio do São José, e do Kaique, que veio do Ceará. De resto, tudo transferência livre. Pegou só jogador ruim mesmo por transferência livre. Eu não entendi nada, cara. Vamos seguir em frente, então. Vamos simular até o final agora de 2023 para ver quem foi o campeão brasileiro. A gente analisa as campanhas e os elencos para ver se mudou alguma coisa. O que você acha a respeito dessa decisão da CBF de colocar árbitro de vídeo a partir da próxima rodada? Como é que você acompanhou isso? Eu não tô sabendo ainda de vidro, de vidro? De vídeo, é. O Brasileirão acabou e o campeão do primeiro Brasileirão depois do grande reinício foi o Palmeiras do Abel Ferreira. Cara, o Palmeiras ficou com 74 pontos. O campeonato foi bem equilibrado. Fluminense em segundo com 73, o Grêmio com 72, o Corinthians com 64, empatado com o Santos, que tava liderando naquele momento, né? O Atlético Paranaense logo atrás com 63. Foi bem apertado, cara. O campeonato foi pau a pau. Os 4 rebaixados foram Coritiba, Fortaleza, Bahia
e Red Bull Bragantino. E os únicos 3 que não conseguiram nem Sul-Americana nem Libertadores foi o Cruzeiro, Vasco e o Goiás. O resto, todo mundo pegou alguma vaguinha internacional. O artilheiro do campeonato com 19 gols foi o Hulk do Palmeiras, seguido pelo Pedro Raul com 16 gols do Goiás. Iago Cariello, é esse mesmo? Não conheço esse cara aqui não, tá? O maior assistente do campeonato com 11 assistências foi o Alan do Fluminense, seguido do Everton Ribeiro com 10 assistências. Aí teve o William Maranhão, Diego Gabigol do Corinthians, Ganso Ademir e Thalio Lesques. E o mais vezes melhor em campo, né, continuou sendo o Everton Ribeiro. Ele foi 6 vezes eleito melhor em campo no campeonato. A classificação média dele também muito boa, de 7.31. Ele foi o jogador mais regular do campeonato, sem dúvida. O cara que mais fez desarmes no campeonato, com um total de 90, foi o Mário Fernandes do Internacional, né, que ele foi buscar lá do CSKA de Moscou. O melhor goleiro do campeonato, como é que vocês gostam de avaliar? É o cara que ficou mais jogos sem tomar gol ou que sofreu menos gols? Porque assim, o que sofreu menos gols foi o John, que era do Santos, né, e foi para o Vasco, nesse caso aqui, com 17 gols sofridos. Já o goleiro que ficou mais jogos sem sofrer gols foi o Carlos Miguel, que era do Corinthians e agora está no América Mineiro com 18 jogos sem sofrer gols. Depois daquelas transferências que a gente olhou, o Palmeiras e o Atlético Mineiro fizeram 2 contratações das mais caras da temporada. O Palmeiras pagou pro Braga, pelo Fabiano Souza, 39 milhões de reais. Vamos ver esse jogador aqui, ele que é um lateral direito. É um cara que é bom pra lateral direito aqui no Brasil, né? 23 anos. Esse cara tem 23 anos? Tá estranho. Tá estranho, mas tudo bem. Se tá falando que ele tem 23, ele tem 23, né? Tudo bem então, né? Atlético Mineiro gastou 55 milhões no Tormena do Braga aqui também. Eu já vi esse cara, acho que foi no último vídeo, inclusive. 27 anos de idade. Ótima contratação aqui, né? Mas não surtiu efeito porque o Atlético não conseguiu ser campeão, não. O campeão da Copa Sul-Americana, por incrível que pareça, foi brasileiro. Ainda assim, tendo que reconstruir todos os elencos, o Brasil conseguiu ganhar a Copa Sul-Americana. O Palmeiras foi campeão em cima do Delfim, que chegou na final também. Inclusive o Hulk foi artilheiro da Sul-Americana com 8 gols. Mesmo chegando só nos 16avos de final, né, nos playoffs da Sul-Americana, porque o Palmeiras estava na Libertadores e provavelmente chegou aqui porque foi eliminado da fase de grupos da Libertadores, né, porque estava se reconstruindo. Mesmo assim, o Hulk conseguiu fazer 8 gols, tudo isso no mata-mata, cara. E olha que coisa maluca, o Igor Gomes fez 6 gols. O Igor Gomes fez 6 gols, isso aí é maluquice. E o Palmeiras foi o único brasileiro que chegou nas semifinais da Sul-Americana, né, um brasileiro só, o resto foi tudo time de outros países. Agora, na Libertadores, não deu pros brasileiros, não. Quem chegou na final contra o campeão foi o Corinthians, mas perdeu pro River Plate de 3-1 nesse jogo da final aqui. E o artilheiro da Libertadores foi quem? Foi o Hulk, cara. O cara conseguiu ser artilheiro de tudo. E o Corinthians foi o único time que chegou nas semifinais da Libertadores, né? Inclusive goleando no agregado aqui o Libertad, né? Por 5-1. Já nas quartas, vamos ver se tinha mais times brasileiros. O Fluminense conseguiu chegar nas quartas, né? Só Fluminense e Corinthians, cara. Vamos ver as oitavas. Agora eu tô curioso, né? Se teve mais brasileiro aqui, né? Fluminense, Corinthians, mais ninguém. Os únicos 2 brasileiros que conseguiram chegar no mata-mata da Libertadores. O resto tudo caiu na fase de grupos. Agora vamos entrar na nossa máquina do tempo. Vamos direto para dezembro de 2024 para ver como é que vai ser essa segunda temporada desse experimento aqui. Tô curioso. E espero que no trabalho dia a dia eu possa demonstrar o meu valor e estar disposto no trabalho. Dezembro de 2024, e o campeão brasileiro atualmente é o Atlético Paranaense. Mais uma vez, um campeonato muito equilibrado. O Atlético foi campeão com 73 pontos e o Fluminense vice com 71, apenas 2 pontos atrás. Logo atrás deles o Palmeiras, que era o atual campeão, com 68 pontos. Dos times que subiram da Série B, 2 caíram de volta e 2 conseguiram ficar. O Botafogo de São Paulo conseguiu ficar junto com o Ceará e o Atlético Goianiense e a Ponte Preta caíram junto com o Cuiabá e o Vasco. O Vasco já tá tão acostumado a cair que o FM já coloca ele meio que automaticamente nessa posição aí, velho. E essa aqui é a equipe do Atlético Paranaense campeã brasileira 2024.
com um goleiro aposentado, Matheus Cavicchioli, acabei de olhar aqui, ele está aposentado. Lateral esquerdo, ninguém mais, ninguém menos do que o Caju Ferrarese, que jogou no São Paulo, venezuelano, foi pro Atlético Paranaense e conseguiu ser campeão brasileiro, jogando de lateral direito. Olha a dupla de ataque campeã brasileira, ó. Diego Costa, que inclusive virou treinador, se aposentou e virou treinador. E o Everton Cebolinha fazia a dupla de ataque com ele. O Fluminense, vice-campeão por 2 pontos de diferença, tem o Everton no gol. O Diego Costa, zagueiro do São Paulo, joga de volante aqui no Fluminense. Olha o meia titular do Fluminense, é o Lucas Crispim, que estava um tempo atrás no Fortaleza. O centroavante Brenner, ex-São Paulo, que veio lá do Cincinnati, dos Estados Unidos. Nessa temporada, a transferência mais cara foi uma contratação que o Corinthians fez do Al Rayyan por 47 milhões de reais. Foi o Maurício. A segunda também foi do Corinthians. Da onde tá saindo esse dinheiro? Ninguém sabe. Mas o Corinthians gastou quase 50 milhões de reais ao todo no Thales Magno, que os times brasileiros adoram contratar do New York FC. Aí teve uma movimentação entre times brasileiros. O Maidana saindo do Bahia para o Cruzeiro por 36 milhões de reais. E nada mais de muito relevante, nada muito caro assim. Só o Corinthians que arrumou 100 milhões, não sei da onde, né? Dei até uma olhada aqui nas finanças e o Corinthians está ok, então não se comprometeu. Agora, dinheiro é de origem duvidosa. E agora que eu lembrei aqui que o Corinthians contratou o Bauerman, né? Então não vou falar nada, né? Em 2024, artilheiro do Brasileirão com 23 gols foi o Gabigol do Corinthians. Logo em segundo lugar ali, logo atrás com 18 gols, não é logo atrás, né? Foi bem atrás, inclusive com 18 gols, foi o Pedro, a ex-dupla dele que agora está no Atlético Paranaense. E o Everton Cebolinha com 16. O Hulk dessa vez não foi artilheiro. O melhor assistente empatou entre Everton Ribeiro do Palmeiras e Anderson Carvalho do Atlético Mineiro. Os dois com 9 assistências cada um. Aliás, o Bruno Tabata do Atlético, que era do Palmeiras, também com 9. O goleiro que menos sofreu gols foi o Cássio do Internacional. Eu sei, corintiano, é estranho ouvir isso, né? Pô, o Cássio fez um grande campeonato e ficou 16 jogos sem sofrer gol. Olha quem está no Palmeiras, acabei de ver aqui. O Dante, sim, o Dante do 7-1. Sim, eu lembrei do 7-1, porque eu olho pro Dante e eu lembro do 7-1, cara. Dante, só que agora ele não tá no Palmeiras mais. Ele jogou só 1 ano no Palmeiras e já vazou. Tá disponível para transferência livre. E agora, eu tinha até me perguntado nessa última simulação, cadê o Arrascaeta, cara? Simplesmente, Arrascaeta está no Vasco, tá? Ele jogou 23 no Vasco, jogou 24 no Vasco, só que não tá se destacando, né? E agora caiu pra Série B. Tem um zagueiro bem interessante no Atlético Mineiro, simplesmente Pepe. Tá? Ele foi inclusive o líder de cartões vermelhos do Campeonato Brasileiro, 4 aqui pelo Atlético Mineiro. Só que o Pepe acho que já até se aposentou, não consigo nem clicar nele aqui. Na Copa Sul-Americana dessa vez não teve nenhum brasileiro na final. O campeão foi o Estudiantes de La Plata. E na semifinal não teve brasileiro também, cara. Os brasileiros estão muito mal aqui na Copa Sul-Americana. Nas quartas, será que teve algum? Não teve nenhum. Ah não, o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense chegou pelo menos. Vamos ver a Libertadores. O vencedor da Libertadores foi o Nacional do Uruguai em cima do Caracas, cara. Na semifinal, vamos ver se teve brasileiro. Teve 2 brasileiros na semifinal. Fluminense e Palmeiras conseguiram chegar, mas ninguém conseguiu ser campeão. O artilheiro da Libertadores foi o Pedro do Atlético Paranaense. E o melhor jogador aí foi o Iago do Palmeiras. Dando uma olhada nos técnicos aqui, temos movimentações interessantes, como por exemplo o Tite, que não quis voltar pro Corinthians em 2023, que a mulher não deixou, mas pra voltar pro Vasco e ser rebaixado, ele voltou em 2024. Mas é claro, ele foi despedido, né, devido ao rebaixamento. E o motivo tá aqui, jogadores perderam a confiança no trabalho do Tite. Outro detalhe interessante que eu acabei vendo aqui é que o ano de 2023, o técnico do Atlético Mineiro foi o Tite. E ele foi demitido em 23. Por quê? Foi mal no Brasileirão de novo. E entrou Leonel Alves aqui no lugar dele do Atlético Mineiro. Ele foi pro Vasco e foi rebaixado. Cara, eu tô tentando entender o que aconteceu aqui. Eu não consegui entender direito ainda, tá? Mas o Palmeiras tá com Francisco Arce de técnico, um paraguaio, não é mais o Abel. Aí eu fui, caralho, cadê o Abel? Onde o Abel foi parar, mano? Será que ele foi pra Europa?
simplesmente o Abel Ferreira está no Internacional. Só que eu procurei na movimentação de técnicos e não achei. Ah, isso aconteceu em 2023. O Palmeiras demitiu o Abel em junho de 2023 pela má classificação no Brasileirão. Aí chegou esse tal desse Francisco Arce aqui. Aí o Abel já foi direto pro Internacional. E o Rogério Ceni saiu do São Paulo aqui também. Por quê? Por que ele saiu do São Paulo? Porque agora ele é o treinador da seleção brasileira, meu filho. Vai entender, né? Bom, esses foram os 2 primeiros anos do nosso experimento aí. O que eu vou fazer agora? Simular 5 anos no futuro pra ver se alguém cria uma hegemonia, se cada ano vai ser um campeão diferente, se como que vai ser esse reinício aí agora um pouco mais pra frente, né? Então a gente vai pra dezembro de 2029. Demorei pra fazer essa conta de cabeça porque eu sou burro. Catita, vitória importante do Cuiabá para seguir no campeonato e rumo ao título? Se Deus quiser. Quer que eu fale mais alguma coisa? Eu decidi, na verdade, simular mais alguns anos aí. Estamos no ano de 2035. Então, basicamente, eu avancei mais 10 anos no relógio aí. O atual campeão brasileiro é o Palmeiras, com 84 pontos, e o vice-campeão Flamengo com 80. E está respondida aí a nossa dúvida se haveria uma hegemonia no Brasil nesse novo reinício, né? E teve. O Palmeiras ganhou simplesmente quase todos os campeonatos aqui, cara. Teve 25 que ele foi campeão, 26, depois teve 27 o Corinthians, 28 Palmeiras de novo, 29 Botafogo, 2030 Corinthians, aí é só Palmeiras. Já é o 5º título seguido do Palmeiras. Os que aparecem no topo aqui, ó, estão sendo sempre os mesmos times, assim, sabe? O Corinthians foi vice algumas vezes, o Atlético Mineiro, o Fluminense foi vice aqui por 3 anos seguidos, mas não conseguiu chegar a conquistar nenhum título do Brasileirão, né? Então Atlético Mineiro aqui em cima, o Botafogo, o Flamengo foi vice 3 vezes aqui nesse período também, sendo que o Flamengo ficou várias vezes em terceiro lugar, o Cruzeiro apareceu em terceiro lugar algumas vezes também, e esses são os times que, por todo o tempo desse experimento, apareceram aí no top 3, né? O único time diferente aqui que apareceu só uma vez no top 3 foi o Grêmio. Eu acho que, no geral, o Campeonato Brasileiro ele foi ficando cada vez mais enfraquecido. Eu até vou ver a reputação do Campeonato Brasileiro para ver se mudou alguma coisa. Porque aqui nas transferências, cada ano que foi passando, cada vez mais as operações mais caras da janela era vendas de times brasileiros para times do resto do mundo, aí principalmente para a Europa. Em 2025, as 4 principais operações no mercado aí do Brasil foram vendas de jogadores brasileiros. Por exemplo, o Gabigol foi do Corinthians pro Colônia por 77 milhões, o Yuri Alberto saiu do Inter pro Frankfurt por 75 milhões. Em 2026, ó, já tem uma operação a mais aqui que é a mais cara, né? A primeira compra entre times brasileiros aqui, né? Na verdade não precisa ser entre times brasileiros, mas a primeira compra de um time brasileiro foi só a 6ª operação mais cara da janela. Por exemplo, ó, o Corinthians teve que vender o Thales Magno pro Bayern de Munique por 162 milhões de reais. Cada ano que vai passando, isso aqui vai aumentando, né? Sempre as operações mais caras sendo vendas de clubes brasileiros, né? Olha, em 2028, por exemplo, ó, as 11 operações principais aqui em 2028 foram todas vendas de jogadores brasileiros. E se a gente vier para essa temporada atual de 2035, as 12 principais operações são vendas de jogadores para a Europa ou para o resto do mundo aí, né? A principal operação, por exemplo, desse ano aqui no Brasileirão custou 62 milhões de reais. Então, em termos de valores, em termos de poder econômico, o Brasil tá bem fraco. E como eu havia suspeitado, o Brasileirão caiu de posição no ranking das competições sul-americanas aqui, cara. A primeira divisão argentina hoje é a mais forte. O Brasil não perdeu nenhuma estrela, nem meia estrela, nem nada. Só perdeu a primeira posição mesmo pra Argentina. No último vídeo eu tentei fazer o Brasileirão subir de posição, e esse aqui, sem tentar, sem querer que isso acontecesse, o Brasil caiu de posição. E eu tava vendo isso aqui, isso se deve muito porque praticamente não existe mais time brasileiro capaz de vencer competições internacionais, cara. Por exemplo, olha a Copa Sul-Americana. O último vencedor brasileiro foi o Palmeiras em 2023, no primeiro ano do experimento. Depois, simplesmente
não teve brasileiro nenhum chegando nem na final, cara. Não, teve um só, que foi o Grêmio, que chegou em 2026 e perdeu pro Del Valle. Na Libertadores, a gente teve alguns títulos de brasileiros aí, mas bem pouco, tá? Em 2026, o Palmeiras conseguiu ser campeão da Libertadores, e agora, em 32 e 34, o Flamengo conseguiu ser campeão. Sendo que final mesmo, a gente teve o Corinthians chegando em 2023, que a gente tinha visto já, né? E depois o Botafogo em 2031 e depois o Palmeiras em 2033. Na Copa do Brasil a gente tem uma boa variedade de equipes ganhando, né? Eu não tinha visto isso antes, mas o meu Tricas finalmente ganhou a Copa do Brasil 2023 aqui, cara. Quem falou que ela não tem, cara? Aí depois foi uma boa variedade, Fluminense, Atlético Mineiro, Palmeiras. O Remo chegou aqui em 2028, ó, e foi campeão da Copa do Brasil. Botafogo foi campeão, Cruzeiro, Atlético Paranaense, o Flamengo também foi campeão. Em 2031, a final foi Cruzeiro e Mirassol, cara, da hora, o Mirassol conseguiu chegar na final. Aqui, no ranking de maiores clubes do Brasil atualmente, a gente tem o Palmeiras em primeiro lugar, obviamente, depois o Flamengo. Apesar do Flamengo não ter conseguido títulos brasileiros nesse período aí, né, ele conseguiu 2 Libertadores, né. Depois veio o Botafogo, aí eu não consegui entender muito bem por que do Botafogo tá aqui, não conseguiu nenhuma Libertadores, nem muitos títulos brasileiros, então não entendi muito bem. Atlético Mineiro, Corinthians e Bahia. Em 2026, os rebaixados foram Goiás, Santos, Cuiabá e Mirassol, né? Já em 2027, os rebaixados foram Fluminense, Remo e Operário. Fluminense, Remo e Operário, tá? Em 2028, Grêmio, Atlético Goianiense, Criciúma e Vila Nova. Ó, o Remo chegou na primeira divisão, caiu em 2030. O Remo foi bem aqui, hein? Em 2031, Mirassol, Vila Nova e Chapecoense. É triste quando cai só 3 times, né, mano? Mas é isso então. Aqui em 2035 a gente encerra o nosso experimento depois do grande reinício do Brasileirão. O Palmeiras foi totalmente dominante, ganhou quase todos os títulos possíveis aí, né? De todos esses anos, só teve Corinthians, Botafogo e Atlético Paranaense que atrapalharam o Palmeiras aí. E se você curte esse tipo de experimento, dá uma olhada no vídeo que está sendo recomendado para você nesse momento, que eu tentei fazer o Brasileirão a liga de maior reputação do mundo. Será que eu consegui? Não, eu não consegui porque eu já falei isso nesse vídeo aqui, né? Então... mas vai ver que foi legal. Não esquece de se inscrever e deixar o seu like no canal. Torne-se membro do canal, tá aqui embaixo também. Até a próxima.